Você pode abrir sua Bíblia, Provérbios, capítulo 22, um versículo que é conhecido por todos nós. Versículo 6. Diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Em outras versões fala: ensina a criança no caminho que deve seguir, e mesmo quando envelhecer, não se desviará deles. Você pode sentar? Eu queria começar essa palavra com uma pequena reflexão que diz o seguinte: ninguém é tão feio como na identidade, tão bonito como no Instagram, tão feliz como no Facebook, tão inteligente como no Twitter, tão ausente como no Skype, tão engraçado como no WhatsApp, e tão bom quanto no currículo vital. Nós criamos na nossa cabeça que todo mundo é perfeito. O século 21 é marcado por uma séria crise de caráter. Para as pessoas, somos uma coisa, mas dentro de casa, somos outra coisa, totalmente diferente. O século 21 é marcado pela inversão de valores. Valemos aquilo que temos e não aquilo que somos. Não basta nessa geração termos palavras lindas, mas atos medíocres, belos ditados, mas péssimos comportamentos. Nesse dia nós vamos pensar um pouco sobre os conflitos de caráter, de valores, que essa geração tem vivido. Se eu posso dar um título para essa ministração é: os tempos são novos, mas as verdades do Evangelho e de quem Deus é, são eternas. Houve-se uma inversão de valores que o século 21 trouxe. Enquanto não se tinha as redes sociais, nós nos atentávamos uns para os outros, para as necessidades. Depois que as redes sociais entrou, fulano está feliz. Mas quando você vai no fundo, no profundo, o fulano está destruído. O caráter, a vida, os valores da família acabaram. Ele está na igreja. Olha que lindos filhos, estão tudo na igreja. Mas quando você senta na mesa para conversar sobre quem Jesus é, não se tem nada, estão vazios. O maior desafio dessa geração é resgatar os valores que foi passado do seu pai para você. Porque há conflito. Uma nação sem valores, sem princípio, é uma nação miserável. Quando nós olhamos para essa geração, vemos que somos reflexo da geração dos nossos pais. E essa geração será reflexo para a próxima geração. E é interessante quando você olha para a geração dos nossos pais, que sofreram demais. Aí você olha agora para essa geração, é um bando de gente mole. Eu sofri tanto, eu não queria que meu filho sofresse. Meu pai tinha um amigo, e aí ele tem esse amigo até hoje. Um dia meu pai chegou na casa dele, a despensa lotada, parecia um supermercado. Ele chegou e falou: viu, por quê? Por que esse tanto de coisa? Rui, passei muita fome na minha infância e não quero que os meus filhos tenham falta de nada. Então se tinha vários. Hoje o menino dorme até 10 horas porque o pai acordava 5 para ir para a roça e ele hoje não pode acordar 6 para estudar. Que coitadinho, né? Eu sofri tanto, mas você virou gente. E essa geração é reflexo dessa geração de uns pais sofridos e agora tem dó dos filhos sofrerem. Na última ministração nós falamos sobre conexão. Lembram?
E por muitas vezes, durante esse mês, se você puder olhar para a sua casa, houve conexão ou houve desconexões? O que você viveu nesse último mês quando você olha para a sua casa? Quando você olha para os seus filhos, ele tem recebido valores e princípios do reino de Deus? Ou os seus filhos estão vivendo de uma forma como se a eternidade não tivesse, como se o Senhor não voltasse? Nesse mês você teve como analisar suas atitudes. E você pode dizer: há conexão de corações na minha casa? Ou o século 21 roubou tudo de dentro da minha casa? Mas você pode olhar e falar: Lara, eu fiz um levantamento e de fato a desconexão continua. Eu continuo na mesma rotina, na mesma loucura. E está tudo atropelado ainda. Ainda não há valores geracionais sendo passados para os meus filhos. Ainda o princípio de um caráter reto e justo diante de Deus, os meus filhos não têm visto em mim. Na igreja eu sou um excelente homem, mas em casa eu ainda agrido a minha mulher. Não estou dizendo de bater com as mãos apenas, mas agredir em palavras. O meu caráter na igreja é de um homem que levanta a mão, de uma mulher que levanta a mão, mas eu ainda continuo sendo agressiva na minha forma de falar com os meus filhos. Na minha empresa, se baixar uma fiscalização lá, o meu caráter vai ser totalmente reprovado. Quero dizer para você que caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Aqui na igreja ser uma coisa é muito fácil. Mas você precisa ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, de um caráter aprovado por Deus. Os seus filhos não olham apenas como você está na igreja. Ele olha o além na sua casa, nas suas 4 paredes. Esse princípio tem que ser passado para os seus filhos. O princípio de um caráter reto, de um caráter justo. A Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos ter atitudes parecidas com a do nosso Pai. Eu venho na igreja hoje, levanto a mão, adoro, mas durante a semana eu vou para um lugar que não adora ao Senhor. Na mesma fonte que aqui canta da bondade de Deus, que uma vez que eu coloquei os meus olhos nele, nada mais me satisfaz. Isso é só até domingo, porque na segunda, na terça, está tendo aquele alvoroço. Nossa, chegou o cara da música, eu quero ir lá, ouvir esse cara. O que tem? Tem tudo a ver. Porque caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Você não precisa simplesmente postar para dizer onde você está. Só do fato de você estar, o seu caráter já está sendo reprovado por Deus. Porque você tem que ser o que você é em todo lugar. Nosso pastor pregou sobre isso domingo, sobre santidade. Um caráter santo, reto e irrepreensível. É um princípio. Seus filhos vão crescer vendo como você tem postado diante de Deus. De um homem valoroso. Uau! De um homem que nada mais satisfaz do que a presença de Deus. De uma mulher sábia que edifica a casa. O princípio que muitas vezes tem sido morto dentro das casas, princípio da mordomia. Nossa capacidade de zelar por aquilo que não é nosso. Tudo que eu tenho é de Deus. A Bíblia fala isso. Tudo que nós temos é dele. Nós pais não passamos para os nossos filhos esse princípio. Nós só damos. Ontem, várias crianças ganharam vários presentes. O que você disse para os seus filhos quando ele ganhou aquele presente? Eu lembro de tudo que meu pai sempre nos deu. Ele falava: isso é de Deus antes de ser seu. A sua casa é de Deus. Os seus brinquedos antes de ser seu é de Deus.
Princípio da mordomia, zelar daquilo que é de Deus antes. Muitos de nós não temos passado isso para os nossos filhos. Não é só coisas materiais. O seu nome tem que ser zelado. O seu corpo, a sua mente, a sua casa, o seu emprego. Gente, cuidado, o seu emprego foi Deus que te deu. Antes dele ser seu, ele é de Deus. Faça o seu melhor no seu emprego. Conheço pessoas que levam na brincadeira o emprego. Ah, ninguém está me vendo. Não, o Senhor está te vendo. Ah, mas é voluntário. Faça bem feito. Tudo quanto fizer, fazer de todo o coração, como para o Senhor, porque dele você receberá a recompensa. Tudo que você faz é para Deus. O seu emprego é para Ele. Faça o seu melhor, zele por Ele. Zele que o nome do Senhor, aonde você está, seja elevado. Isso é um princípio de mordomia, zelar daquilo que Deus te deu. Zelar pelos seus amigos que o Senhor te deu. Zelar pelos valores do reino que o Senhor te deu. Zelar pelos sonhos de Deus para a sua vida. Nós somos mordomos fiéis do Senhor. Ele depositou em nós esse princípio. Você tem passado isso para os seus filhos? O seu filho sabe que tudo que ele tem é de Deus? Nessas épocas, agora que vai chegar de Natal e tudo, eu vejo muitos pais dizendo, filho, ai, Papai Noel te deu. Não, filho, Papai Noel te deu nada. Quem te deu foi Deus. Capacidade de trabalhar, ir lá e comprar. É Ele que te dá. É Ele. Todos os anos, agora a Lara já tem um entendimento. Eu chego para ela e falo, foi o Papai do céu que deu para o seu pai capacidade de trabalhar. Cuide. Princípios da semeadura. Quantas casas não têm ensinado para os seus filhos que tudo que o homem plantar, certamente ele ceifará. Você pode mudar a sua plantação, mas a sua colheita você não muda. O que você tem plantado dentro da sua casa? Cuidado com o mundo espiritual, queridos. Tem muita gente brincando com o que não se brinca. Cuidado com a semeadura de se brincar com o mundo espiritual. Você vai colher aquilo que você não espera. E depois não venha, pastor, me socorre. Pastor, o demônio está cirandando na minha casa. É claro que ele vai cirandar. Você plantou isso? O que você quer colher? Princípio da semeadura. Lembro-me, um dia meu pai andando com meu sobrinho Isaac Bravo, ele era nenê, acho que eles tinham 4 aninhos. Meu pai parou o carro, estava eu, o papai, o Rui e o Isaac. Ele parou o carro, ele olhou para o Isaac e falou assim, meu filho, o vovô vai te ensinar uma coisa. Você está semeando, cuidado com a sua semeadura, porque você vai colher, Isaac. Tinha uns 4, 5 anos. Isaac está com 16. Pergunta para ele o que ele fala. Vovô me ensinou que tudo que eu plantar eu vou colher. O que você está ensinando para os seus filhos? É um princípio. A sua terra tem sido fértil? Você foi frutífero, você aprendeu sobre isso. Outro princípio que muitas casas não têm se passado é o princípio da aliança. Lembrar que a aliança ela é inquebrável, ela é imutável. Nós precisamos zelar para a aliança que Deus fez conosco. Há uma aliança de Deus com a sua casa, com os seus filhos, com a sua família. Quantos de nós temos quebrado a aliança de Deus conosco? Não é só no nosso casamento, mas é em muitas outras atitudes. Quebramos a aliança que nós temos com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. Achamos que amigos, eu posso trocar a qualquer hora. Amigo se faz em tempo de paz, mas é na angústia que se prova o seu amor. Em todo tempo ama-se um amigo, mas na angústia que se nasce um irmão. Isso é um princípio de aliança. Aonde estão os seus amigos? Só porque seu amigo fala a verdade para você não serve?
Amigo fala para nós as verdades. Na nossa comunidade, nós temos uma aliança com vocês. Quando nós temos palavras duras, não é porque nós não amamos, mas é porque nós queremos zelar para a aliança que nós temos com vocês e que Deus tem com vocês. As palavras são duras, mas são palavras que nos levam para a eternidade. A aliança do casamento. Quantos casamentos estão sendo quebrados? Porque alianças, muitas vezes, não têm valor. Agora chegou a hora de eu viver minha vida. Eu vivi até hoje para o meu marido. Agora eu quero viver a minha história. Deixa eu dizer algo para você. Você casou? Deixa eu te contar algo. É até que a morte separe. Viva para o seu marido até que a morte separe. Olha que lindo o nosso casal de pastor. E a coisa mais bonitinha, tá? Aonde o Zé vai, a Tereza vai. De mãozinha dada, abraçado, caminhando junto. Siga o exemplo. Norival e a Rose, vem para Cofão os dois bonitinhos. A Vilma e o pastor Carlos. Aí você pergunta, qual que é o segredo? É estar junto. É ser compreensível. É carregar junto. É zelar por essa aliança. Mulheres, cuidado aonde vocês pisam. Cuidado com as amizades, meninas. Nós, mulheres, temos a facilidade de falar muito. A gente acha que é o homem que fala, né? Não, é nós. E aí a gente começa a contar coisa que não deve ser falada. Perto dos nossos filhos, mal dos nossos maridos. Você fez uma aliança inquebrável, incorruptível. Zele por ela. Isso é um princípio, filhos. Esse princípio é inquebrável. Isso é geracional. Sabe a sua avó, que já perdeu sua avó há anos? Quem é mais jovem aqui? Que é o meu caso. Meu avô já morreu, já deve ter uns 40 anos. Mas você olha no dedo da minha avó, está até hoje a aliança dela. E quando meu avô morreu, minha avó tinha 34, 35 anos. Até hoje, dona Francisca usa a aliança. Sabe por quê? Ela entendeu a aliança que ela tinha com meu avô. Lembro quando o Cláudio veio a falecer. A primeira coisa que a Cida me falou, quando eu cheguei lá, ela falou assim: eu só fui de um homem e serei apenas dele. Agora é eu e Deus que vou tocar a minha vida. A minha aliança era com o Cláudio. A aliança é inquebrável. Passe isso para os seus filhos. Mas você pode dizer para mim: Larissa, você está falando isso é fácil, na teoria é lindo. Mas eu já perdi o controle dos meus filhos. Já não sei mais nem o que o meu filho de 14 anos faz. E aí eu vou falar como líder agora dos adolescentes. Ô pais, aonde estão os seus filhos nas sextas-feiras? Na casa do amigo? Lari, afinal de contas, ele tem a vida dele. Tem. Mas enquanto eu estiver debaixo do seu teto, você tem que cuidar e zelar pelos valores do reino na vida do seu filho. Os filhos estão perdidos dentro da própria casa, sem valores, sem princípios. Eu não vou levar na igreja porque eu estou cansado. É mais fácil deixar na casa do amigo. Deixa eu curtir minha vida. Ele já é adolescente. Deixa ele dormir lá. Cuidado. Cuidado com os amigos. Deus não deu o seu filho só para ser seu troféu. Eu tive filhos, eu casei e tive filhos. Mas Deus te deu filho para você ensinar, para você admoestar, para você protegê-lo. E não para deixar à mercê do diabo, caminhando livremente para o inferno. Quantos pais perderam o controle dos seus filhos e os seus filhos dominam a casa? Não se tem mais princípio, não se tem mais valores. Cuidado. Cuidado com o que o seu filho tem vivido. Traga para a igreja. Mas ele não quer ir. Menino de 13, 14 anos não tem que querer, gente. O pai tem que pôr dentro do carro e falar: você vai. Quando ele tiver a maioridade, aí é com ele. Aí a consequência da plantação que ele fez, ele vai colher.
Mas antes, ensina ele a plantar. Corrija os seus filhos. Você é responsável pela continuidade geracional que a sua casa vai levar. O que os seus filhos vão levar de valores e princípios do reino? Tem um vídeo rolando na internet. Eu ia colocar, mas por respeito à criança, eu não vou colocar, mas eu vou falar. Fizeram aquele mamãe versus babá. E fizeram séries de perguntas. Acho que algumas mães já devem ter visto esse vídeo. Fizeram uma série de perguntas para a criança. Sobre carinho, sobre cuidado, sobre valores, sobre proteção. Pasme. Em nenhum momento a criança se refere à mãe. E a mãe do lado do filho. Pergunta-se para o filho assim: fulano, quem é mais carinhoso? Dá um beijo. Ele vira e beija a babá. Fulano, quem é mais carinhoso? Quem te dá mais atenção? Ele vira e dá o beijo na babá. Fulano, quem te dá o último banho? Ele vira e dá o beijo na babá. Tudo é a babá. O menino deve ter 5 anos. E uma mãe foi interrogar a mãe dessa criança. Aí ela vira e fala assim: não, foi tudo combinado. Não, não foi combinado, querida. O seu filho prefere a babá do que você. Você terceirizou a parte mais importante da sua vida. Você só usa o seu filho como troféu para os seus amigos. Mas a Bíblia fala que os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Cuidado para você não entregar sua flecha para terceiros. Provérbios diz: ensina a criança no caminho. Dá trabalho, gente. Dá trabalho ensinar a criança no caminho. Tem hora que nós perdemos a paciência. Tem hora que a gente pensa: eu não vou dar conta desse negócio. Deus socorre a nossa vida. Eu tenho que passar os princípios do reino para os meus filhos. Como que eu vou fazer, Deus? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, o Senhor vai me direcionar e nada vai mais me satisfazer do que a Tua presença e a Tua direção de quem Tu és na minha vida. Muitas vezes nós colocamos na mão de terceiros a responsabilidade daquilo que é nosso, princípios. Deixa eu dizer algo para você. Os seus filhos estão procurando valores do reino. Não é o valor que a babá pode passar. Não é o valor que a vovó pode passar. Mas é o valor que o papai e a mamãe podem passar. Quando você olha para o seu filho, há princípios geracionais que você tem passado para ele. É o nada a ver. Ah, meu filho, tem nada a ver não. Está tudo certo. Você está criando filhos para a eternidade. Você não está criando filhos para viver só aqui. Seus filhos precisam ouvir mais sobre Jesus. Os valores sobre quem Deus é. Para de mostrar para eles só a rede social, gente. Desligue seu celular, é o que o pastor Zé falou. E leve o seu filho para o quarto. Mostre para ele os princípios de quem Deus é. Princípio da oração. Da intercessão. Da adoração. O princípio do que é santo. Queridos, esse valor de santidade não mudou. Esse princípio vai até Jesus voltar. Seus filhos são heranças do Senhor na sua mão. Ele é fruto da bondade de Deus sobre você. A sua casa precisa que você olhe para ela com mais amor, com mais carinho. Provérbios 20, versículo 11 diz: até as crianças
se dará a conhecer pelas suas ações, se as suas obras é pura e reta. Isso só vai acontecer se você, pai, passar para os seus filhos qual é o caráter de Cristo e quais são os valores do reino para ele. O que está impedindo de você investir pelo menos 10% do seu tempo na próxima geração dentro da sua casa? 10%, gente. De 24 horas. 2h40 do seu dia. O que te impede de parar essas 2 horas e sentar na mesa e conversar com os seus filhos? É o celular? É a sua rotina desenfreada de trabalho? O que te impede de sentar à mesa e brincar de carrinho com o seu filho? O que impede você, como família, tem irmãos que têm o hábito de assistir série, de sentar um pouco, assistir e discutir sobre ela? O que te impede 10% do seu tempo ser dado para a próxima geração? Seus filhos precisam entender sobre valores e é de você. Se nada mudar, qual será o legado que daqui 100 anos a sua família vai carregar? O que os seus filhos vão poder dizer do que você disse para os filhos deles? Quais são as histórias? Qual é o legado que os seus filhos vão poder dizer? O pastor Zé falou sobre isso. Muitos aqui não vão chegar aos 100 anos, né? Muitos aqui não vão ver mais 100 anos. E quando a gente olha para essa geração, daqui 100 anos, o que seus filhos vão poder dizer sobre você? Sobre o que você passou para a geração dele? Faça uma introspectiva mesmo. O que você tem planejado para a sua casa? Quais são os valores que você tem passado na sua casa? De amor, de carinho. Lembre-se, o que você ensinar para o seu filho hoje, não vai refletir só amanhã. Vai refletir na vida dele, nos filhos dos filhos, em todas as gerações. Daqui 500 anos, se Jesus não voltar, que impacto terá na vida dessa geração os ensinamentos que nós estamos dando hoje? E aí isso me preocupa. Porque os anos se passaram de 10 anos para cá. Nós olhamos para a massa de evangélicos que nós temos gerado e me preocupa. Porque depois que entrou o nada a ver e está tudo bem na igreja, o negócio desandou. Porque a mesma boca que diz que Deus é santo, não é a mesma boca na segunda que profetiza a santidade. O mesmo instrumento que toca aqui em cima, na outra semana está tocando no barzinho. A mesma voz que louva quem Deus é, na segunda não está louvando mais. E aí me preocupa. Daqui 500 anos, aonde nós vamos chegar? Que nicho de pastores que nós temos gerado, de líderes, de igreja. Ontem eu estava num aniversário e a primeira pergunta que a pessoa me fez foi: a sua igreja é a igreja da parede preta? Falei, não. Desculpa, mas eu tive que falar. Falei, não, sabe por quê?
Porque nós somos uma igreja que prezamos por princípios. Não é a cor que muda o que é a essência. Desculpa. Mas nós sabemos o princípio daquilo que nós queremos chegar. De onde a grande maioria que veio, eles não querem voltar. E a grande maioria veio de um lugar que era preto, escuro e sombrio. Eu prefiro a luz. Porque uma vez que eu coloquei os meus olhos em Cristo, nada mais me satisfaz do que a presença dEle. Daqui 500 anos, eu quero que o meu nome seja lembrado como aquela pastora que não negociou a verdade. Eu quero ser geracional e intencional no que eu faço. Eu quero que a minha geração fale o princípio do meu caráter, o princípio da minha mordomia, o princípio da minha semeadura e os princípios as alianças que foram feitas. Daqui 500 anos, o que as pessoas vão dizer sobre os seus olhos? A banda pode começar a vir. Qual a igreja que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos? Pastor Zé não vai viver 150 anos, por mais que nós queremos. E ele tem lutado para deixar uma igreja santa, separada e comprometida com o reino. Uma igreja que ora. Mas deixa eu dizer algo para você, jovem que está aqui essa manhã. Você tem a mega responsabilidade de levar para o reino de Deus as pessoas que estão nas suas mãos. O que os seus filhos vão dizer sobre você? O que os seus filhos podem dizer de dentro da sua casa? Seja geracional e intencional. Como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda vossa maneira de viver. Que as suas atitudes bendizam ao Senhor. Que os seus filhos sejam como flecha na mão do valente. Que eles acertem o alvo. Que você, pai, assuma o teu lugar dentro da sua casa. Que os princípios de quem Deus é sejam inquebráveis e imutáveis. Pecado continua sendo pecado. Os tempos podem ser novos, mas as verdades continuam eternas. O pecado não mudou de nome. E o céu não mudou de lugar. E deixa eu dizer algo para você. A porta do céu, ela é estreita. Ela não é larga. Ela é muito estreita. E cuidado para você não brincar e perder essa porta. Ela deve ser de 1 metro ou até menos. Cabe apenas uma pessoa. Se você está criando filhos para gerações, deixa eu dizer algo para você. Não negocie a verdade do reino. Pode ter a tecnologia que for. O reino continua sendo estreito. Continua sendo eterno. Os princípios não vão ser negociados. Ou nós levamos essa geração para o céu, ou nós mudamos a nossa atitude, ou nós tomamos uma posição. O reino precisa de pessoas sérias, centradas, intencionais, que deixam um legado. E um legado aprovado por Deus. Um legado de homens retos, justos, santos, separados, comprometidos com o Evangelho, gente. Para de brincar com Deus. Eu fico boba de ver gente que vem aqui no domingo tomar ceia do Senhor, no culto da manhã e no culto da noite, está num lugar que não louva a Deus. Gente, Paulo nos adverte sobre essa verdade.
Paulo não brinca quando ele diz para mim e para você: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aquele que come e bebe indignamente do meu corpo será réu. Gente, isso é sério. Isso é muito sério. A mesma mão que pega o cálice, que pega o pão, é a mesma mão que levanta para falar contra o irmão. Vocês tomaram a ceia do Senhor. Quando eu tomei a minha primeira ceia, eu tinha 15 anos. Eu nunca esqueço, porque eu batizei 2 dias antes do meu aniversário de 15 anos. E eu lembro quando eu peguei o cálice. Eu estou aqui falando para você, eu lembro o lugar que eu estava na igreja, a roupa que eu vestia, porque eu lembro que eu disse para Jesus: desse corpo, eu nunca quero me distanciar. Eu quero viver para a eternidade, porque uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, eu quero viver para Ti. Eu quero viver para Ti. E essa boca, ela profere quem Deus é. E essa semana eu mandei uma pessoa para minha pediatra. Até a Lídia conhece ela, a doutora Cris Fragas. E aí chegou a nossa pessoa aqui. Ela falou assim: ela é igual aquele cachorro pastor. Sabe o que é? É aquele cachorro que vai atrás das ovelhas e fica conduzindo eles, querendo abraçar e dizer: não sai daqui não, vem para cá. E queridos, eu quero que todos vocês vão para a eternidade e nós possamos juntos cear com o Senhor e dizer: valeu a pena abrir mão, valeu a pena colocar os nossos olhos nele, e nada nos satisfez, a presença dele nos satisfaz. Não é as coisas seculares desse mundo, mas é quem Deus é. Porque daqui 500 anos, gerações vão ouvir da igreja, comunidade, da família, uma geração reta, uma geração justa, uma geração que não negociou a verdade, de homens e mulheres que abriram a voz para profetizar quem Deus é. Um povo que pagou preço de oração, de jejum, que lutou, que combateu e que disse: o Senhor é o rei dessa geração. É isso, gente. Nós somos intencionais. Nós queremos levar vocês para os céus. Os seus filhos vão para o céu. Fique de pé, igreja. Olhe para você dentro. Olhe para você essa manhã e pergunte: daqui 100 anos, qual o legado que essa geração vai ter de mim? Daqui 500 anos, o que vão dizer sobre o meu pastoreio, sobre a minha vida com Deus? Uma vez que você coloca os seus pés diante da cruz de Cristo, nada tem que te satisfazer. Esse mundo é passageiro. Mude a sua postura. É chegado o tempo de mudança, de saber quem Deus é. Fecha teus olhos e comece a olhar para a sua casa e pergunte para Deus: como pai, como eu tenho sido, como mãe, como avô. Enquanto a banda toca, faça uma alta reflexão de quem Deus é e qual geração você tem impactado. Eu não tenho mais a minha
aqui essa manhã. Quem olha para a sua história e que pode olhar e falar: pastora, está tudo desmoronando. Minha casa já perdeu os valores, os princípios. Nós estamos tocando automático o negócio. Mas eu quero mudar. Eu vi que essa vida, da forma que eu estou levando, não tem valor nenhum. O negócio está perdido. Mas eu quero recomeçar. Eu quero te convidar a vir aqui à frente essa manhã. Nós queremos orar com você. E nós queremos declarar sobre a sua casa um novo tempo. Que você seja geracional e intencional. Eu quero te convidar a vir à frente. Nós vamos orar por você enquanto a banda toca.